A última página da bruxa. A chuva caía forte quando Helena retornou à pequena cidade costeira de Guerrand. O vento rugia entre as árvores e o ar cheirava a sal e podridão. Ela havia jurado nunca mais voltar. Mas a notícia da doença da mãe a obrigara a atravessar os limites daquele lugar que sempre carregou segredos enterrados. Helena era escritora agora, conhecida em Paris por suas histórias de terror. Livros que a perseguiam tanto quanto fascinavam seus leitores. Nas últimas semanas, o sucesso tinha sido substituído por noites insones, pesadelos constantes e a sensação sufocante de ser observada. Os sonhos repetiam-se sem trégua. Uma mulher velha, de olhos amarelados e dentes podres, que sorria entre sombras e pronunciava palavras incompletas, sempre terminando com a mesma frase. Você prometeu escrever até o fim. Na casa da infância, o ambiente parecia apodrecer junto com as paredes úmidas. A mãe, magra e frágil na cama, apertou-lhe o braço com uma força inesperada. Entre gemidos murmurou que a bruxa jamais partira, que vivia através das histórias e que o fim escrito seria sua libertação. Helena afastou-se perturbada. As palavras ecoavam no silêncio da casa, misturando-se ao som do vento que batia contra as janelas. Naquela noite, os manuscritos de Helena pareciam diferentes. Havia trechos que ela não se lembrava de ter escrito. Descrições da velha mulher com detalhes grotescos, palavras que pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. Cada página terminava da mesma forma. Escreva o fim ou virei buscá-lo. As velas tremulavam. O relógio parou. O som de passos arrastados percorreu o corredor, embora ninguém estivesse ali. No terceiro dia, Helena foi atraída pela floresta próxima. A chuva transformava o chão em lama, mas algo a empurrava cada vez mais para dentro. A sensação era de caminhar em direção a um destino inevitável. No coração da mata, encontrou um objeto enterrado. Uma boneca de pano, costurada com linha vermelha, com olhos de vidro amarelado. Ao tocá-la, ouviu uma risada vinda de todos os lados, abafada, distante, mas clara. O vento parou. A floresta inteira pareceu prender a respiração. Dias depois, a casa começou a apodrecer de forma acelerada. Madeira rangendo, paredes escorrendo água, ratos mortos aparecendo nos cantos. À noite, Helena via a bruxa sentada na poltrona do quarto, imóvel, observando-a com olhos sem vida. Piscava e a figura sumia. Os reflexos nos espelhos já não a obedeciam. Moviam-se depois dela, sorrindo quando deveria estar séria. O vilarejo também começou a mudar. Animais foram encontrados mutilados. Crianças gritavam por terem visto uma velha nos campos. Pessoas desapareciam sem explicação. Em cada cena, páginas dos livros de Helena surgiam espalhadas, sujas de sangue ou barro. Os moradores murmuravam o mesmo nome carregado de medo, Mariane. Helena passou a despertar com arranhões nos braços e marcas roxas nos pulsos, como se mãos invisíveis a segurassem durante o sono. O caderno nunca estava vazio. Frases novas surgiam durante a madrugada, escritas em sua própria caligrafia. Cada linha parecia alimentá-la. Cada palavra, fortalecer a presença que rondava a casa. Era claro agora. Mariane não havia morrido séculos atrás. Fora aprisionada nas histórias, em cada sussurro e cada mito. E Helena, ao escrever, tornara-se o canal perfeito para libertá-la. O tormento se estendeu até que Helena não suportou mais. Exausta, acendeu uma vela e encarou o caderno. As páginas giravam sozinhas, empurradas por uma brisa inexistente. Seus dedos se moveram sem controle, guiados por algo que não era dela. Quando recobrou a consciência, já havia escrito o desfecho. E no instante em que o último parágrafo se concluiu, Mariane abriu os olhos no mundo dos vivos. O silêncio caiu. A chama da vela apagou. No espelho à frente da mesa, Helena não encontrou seu reflexo. Apenas a velha, sorrindo com dentes quebrados, estendendo a mão através do vidro. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Nenhum sinal de Helena, apenas centenas de páginas espalhadas pelo chão. Todas repetiam a mesma frase. Ela está livre, ela está livre, ela está livre. E na última página, manchada de sangue, uma assinatura irregular. Mariane. O desaparecimento de Helena espalhou silêncio pela pequena cidade. A casa onde crescera tornou-se maldita. Ninguém ousava se aproximar. As janelas pareciam sempre abertas, mesmo quando pregadas. À noite, vozes femininas ecoavam no interior, como se várias mulheres falassem ao mesmo tempo em uma língua perdida. Thomas, policial local, foi o único a entrar.
Encontrou as páginas espalhadas, o cheiro de mofo e ferro impregnado no ar. O caderno permanecia sobre a mesa, aberto em branco, mas as folhas mudavam sozinhas sempre que desviava o olhar. Quando voltou os olhos, frases diferentes estavam ali, escritas em tinta escura que parecia nunca secar. Ela precisa de novas mãos. Escreva por ela. Continue o que começou. Nos dias seguintes, sonhos estranhos o consumiram. Via Helena caminhando entre árvores retorcidas, chamando-o com o braço estendido. O rosto dela, no entanto, estava vazio, como uma máscara de porcelana rachada. Atrás dela, Marianne sorria, arrastando unhas longas pelo chão de terra. Thomas tentou resistir, mas o chamado aumentava. As vozes começaram a segui-lo fora dos sonhos. Em sua mesa no trabalho, rabiscava frases sem perceber, todas repetindo: "O fim nunca é o fim." A cidade se deteriorava. O mar trouxe corpos de animais deformados. Crianças gritavam nomes desconhecidos no meio da noite. O sino da igreja tocava sozinho, sempre às 3 da manhã. Então, em uma madrugada chuvosa, Thomas não conseguiu mais lutar. Sentou-se diante do caderno de Helena, acendeu uma vela e deixou a caneta deslizar. Os primeiros traços foram hesitantes, mas logo a escrita fluiu. Cada palavra queimava sua mente como ferro em brasa. A casa tremia ao redor. As sombras se alongavam. No espelho da sala, uma mulher velha surgia lentamente. Os olhos amarelados brilhavam. Os dentes podres formavam um sorriso de vitória. E enquanto a caneta se movia sem parar, Thomas percebeu que já não escrevia sozinho. Suas mãos estavam presas, guiadas. O sangue escorria de seus dedos misturado à tinta. No caderno, as palavras se formavam com nitidez cruel. E assim um novo escriba foi escolhido. O ciclo continua. O vento entrou pela porta que Thomas deixara aberta, trazendo consigo um sussurro que parecia vir do próprio chão. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Sua garganta parecia preenchida por cera fria. Cada palavra que escrevia no caderno fazia com que a casa estalasse, como se os próprios móveis sofressem. As paredes começaram a sangrar, finas veias negras se espalhando pelo papel de parede. Cada gota que caía no chão parecia ecoar em seus ossos. As vozes femininas se tornaram risos estridentes, ecoando dentro de sua cabeça, rindo de cada tentativa de resistir. Thomas sentiu mãos invisíveis apertarem seus ombros, puxando-o para a frente. No reflexo do espelho, Marianne se inclinava, agora jovem e sedutora, com o cabelo molhado pelo sangue da tempestade. Ela estendeu a mão e Thomas percebeu. Não havia escapatória. Ele não estava apenas escrevendo, estava invocando. Cada letra completava um feitiço antigo. Cada frase selava a cidade em uma maldição sem fim. Quando a última palavra foi traçada, o caderno fechou-se sozinho com um estrondo que fez tremer o chão. Thomas caiu de joelhos, exausto, mas consciente de que algo dentro dele havia mudado para sempre. Olhou ao redor e a casa estava calma, aparentemente vazia, exceto pelo cheiro de tinta fresca e ferro. Mas fora, na rua silenciosa, a cidade estava diferente. As sombras alongadas dançavam sozinhas. O sino da igreja ainda tocava às 3 da manhã, e as crianças sussurravam nomes que ninguém mais lembrava. O mar devolvia não apenas corpos de animais, mas fragmentos de histórias esquecidas, como se a própria realidade estivesse se desfazendo. Thomas sabia que agora ele era parte do ciclo. A última página havia sido escrita, mas o livro nunca terminaria. Olhando para o caderno que agora pulsava como se tivesse vida própria, ele entendeu o destino que compartilhava com Helena e tantos outros antes dele. O escriba da bruxa, condenado a continuar a história, a alimentar o terror, até que alguém mais fosse escolhido. E no silêncio da cidade, uma nova voz surgiu, sussurrando do vento. Agora é a sua vez de chamar o próximo. A casa se fechou atrás de Thomas, mas se você passar por lá à noite, ainda poderá ouvir a caneta arranhando o papel e os sussurros insistindo que o fim nunca é o fim.